gente vai seguir, mas agora trazendo um assunto que tem relação com essas discussões. O delegado Palumbo trouxe a informação, pelo menos ele escutou, e muitas pessoas também já disseram a mesma coisa, de grupos, né, que pregam a morte de A, de B, que criticam, torcem para que a pessoa não melhore de saúde, enfim. E eu estou sendo educado aqui. E aí tem uma informação importante, porque o Partido dos Trabalhadores publicou um manual com orientações para a atuação digital da sua militância, às vésperas de um ano eleitoral. Esse documento incentiva o uso de memes, cortes de vídeos e conteúdos baseados em fatos públicos como estratégia de disputa política nas redes sociais. Essa cartilha também traz diretrizes jurídicas e desaconselha o uso de termos como genocida, fascista, corrupto, para evitar riscos de processo por calúnia e difamação. Entre as recomendações estão a prioridade para críticas a atos e políticas públicas, o embasamento em conteúdo jornalístico e o uso de humor e sátira sem manipulação de imagens ou informações falsas. Esse manual orienta ainda sobre como agir em casos de erros, ameaças ou ações judiciais e defende que a militância se diferencie de adversários ao evitar a disseminação de notícias falsas. A cartilha passou a circular em grupos de mensagens que reúnem apoiadores e influenciadores alinhados com o partido, usados para coordenar mobilizações digitais em pautas de interesse do governo. Começar essa com o Acácio Miranda, Partido dos Trabalhadores, preocupado com o ambiente digital, orientando inclusive a sua militância para que não se utilize de termos que sempre, ou se não sempre, são muito utilizados por alguns dos integrantes do partido e, naturalmente, essa é uma preocupação com o processo eleitoral. Há quem diga que a esquerda sempre esteve alguns passos atrás no uso do ambiente digital, né? Isso lhe parece uma sinalização de que a esquerda tentará se igualar à direita no uso dos dispositivos, das redes sociais? Já há essa tentativa, apesar de, você bem disse, a direita já há uns bons anos tem se mantido na dianteira em termos de ativismo digital. Também tem dois fatores que eu levo em consideração a partir desse manual. Quando nós olhamos para a justiça eleitoral e para o efeito das decisões eleitorais, por vezes a atitude de um militante acaba afetando a chapa, acaba afetando a própria chapa e o próprio candidato. Então há uma preocupação por conta disso, que a atuação dos militantes juridicamente acabem não refletindo nas chapas, especialmente nas chapas majoritárias do PT. Em segundo lugar, também há uma preocupação por conta de uma eventual vitimização, que vai ser também bandeira de campanha dos dois lados. A partir do momento em que o ex-presidente, nós discutíamos isso há pouco, tem a sua saúde fragilizada, vive uma questão humanitária e continuam sendo feitos ataques do tipo genocida, fascista, isso, se bem utilizado pela direita, pode reverter o argumento e trazer à baila uma questão de vitimização. E o PT, que lidou muito bem com isso até aqui, tem medo de perder essa narrativa. Então, acho que são esses os dois principais objetivos. Você evita um reflexo jurídico eleitoral e você evita dar munição para que a direita use um discurso de vitimização. Você, delegado Palumbo, o manual que foi publicado pelo PT orientando seus militantes a utilizarem de maneira mais adequada as redes sociais, inclusive vetando o uso de alguns termos. Essa vedação pode ser também porque, muitas das vezes, quando você utiliza algum tipo de palavra, você é punido pela plataforma. Isso é muito comum, a punição. Eu sou recordista e acho que de tomar punição. Tomo punição quase que mensalmente das redes sociais. Fico impedido de fazer live, de fazer publicações, por causa de alguns termos que fazem parte da minha bandeira.
né? Isso no YouTube, no Facebook, no Instagram, em todos os locais. Agora, a grande verdade é que boa parte dos políticos se elegeram através das redes sociais. Eu mesmo, se não fosse esse aparelhinho aqui, eu não seria eleito. Eu não seria eleito, né? E já fui questionado algumas vezes. Me lembro no começo do mandato, quando o líder do meu partido me questionou por que eu tinha assinado a CPMI do dia 8 de janeiro. E eu falei, porque eu acredito, porque faz parte da minha convicção. Ele falou, mas como que eu vou lhe ajudar ali, você poder ajudar a cidade? Eu falei, eu não preciso disso, eu ganhei uma eleição sem dinheiro público e usando meu celular. E assim, vou continuar. Então eles entenderam que muitos políticos entraram graças às redes sociais. E eles estão um pouco atrasados em relação à direita. Eles precisam usar esse instrumento. Aonde eu não consegui chegar, a rede social chegou. E eu só fiz campanha, como não tinha dinheiro, eu só fiz campanha em São Paulo, Grande São Paulo, e na minha terra, Ribeirão Preto, onde eu me encontro agora. Então, eles entenderam que eles precisam trabalhar com as redes sociais. E talvez, né, a utilização de alguns termos, como, por exemplo, genocida, fascista, aborto, estupro, as plataformas acabam colocando seu comentário, muitas das vezes, como oculto. Muitas das vezes, eles colocam uma tarja e diz que aquele conteúdo lá não é recomendado. Então, eles estão aprendendo a usar as redes sociais. Agora, a grande verdade, desde quando eu era vereador, eles já xingavam, eles já ofendiam, chamando de genocida, de fascista, mas se você falar qualquer coisa, aí não pode. Quer dizer, a regra só vale para um lado, não vale para outro. Então, fica bem complicado essa situação. E as redes sociais, mais uma vez, acredito eu, que no ano de 2026 vão ser primordial aí para o mandato aí para reeleição, eleição de novos candidatos a deputado federal, a governador, né, a senador. É de primordial importância isso, porque você consegue atingir um número infinito de pessoas, coisa que aquela política velha, né, onde tem os feudos, né, onde tem aquele político velho de uma região, vai lá, paga uma liderança com o fundo partidário, consegue chegar nos bairros, oferece uma churrascada, oferece um par de telha, oferece cimento, acontece isso. Aí você fala, não, mas isso não acontece, só acontece no Nordeste. Não, isso acontece em São Paulo, compra de voto acontece em São Paulo, pagar churrascada, pagar cervejada, e aí você, com uma publicação, você acaba impactando aquele indivíduo que está numa festa promovida por um político da velha guarda e que não tem uma rede social ridícula e não consegue atingir aquela população. Aí a pessoa pensa, eu vou tomar a cervejinha daquele candidato, mas vou votar naquele outro porque eu gosto dele das redes sociais. E assim, as redes sociais é de vital importância para a manutenção desses cargos, dessas pessoas que dependem aí de uma reeleição ou que querem se aventurar numa campanha, candidato. Mota, a dinâmica do relacionamento dos partidos e dos políticos com os eleitores mudou, né? Mudou de uns anos para cá. A esquerda me parece que percebeu isso, não sei se agora, mas não faz tanto tempo, com alguns anos de atraso. É possível igualar a maneira como a direita trabalha bem no ambiente digital? O que isso pode indicar para as próximas eleições, por exemplo? Há muitas atividades nas quais os militantes de esquerda são melhores. Porque militância, para a maioria dos esquerdistas, é profissão, é ganha-pão. Geralmente, para quem não é de esquerda, ou para quem é conservador, liberal, ou não tem nenhuma posição definida, a pessoa tem a sua atividade profissional, seu trabalho, a sua vida, e nas horas vagas raramente se preocupa com política. Os militantes de esquerda estão preocupados com política 24 horas por dia. Agora, eles são bons em várias coisas. O uso das redes sociais não é uma dessas coisas. Quando a internet começou, durante algum tempo, os militantes de esquerda até ocuparam determinado espaço, mas a turma da direita rapidamente se mostrou muito melhor. Por que isso? A minha visão é a seguinte: a grande vantagem da militância esquerdista é a sua disposição à obediência cega. Você dá um comando, todo mundo obedece. E isso é mais ou menos óbvio, né? Que se não fosse assim, não seriam esquerdistas. Eles olhariam o mundo que está acontecendo
cairiam na realidade, mas eles recebem um comando para agir de outra forma. Agora, na direita é que existe a verdadeira diversidade de pensamento. É por isso que tem tanta briga, né? Tanta fofoca, tanta confusão na direita, porque as pessoas realmente pensam diferente umas das outras. E isso se reflete na criatividade, que é o fator mais importante no ambiente online. A gente viu isso de uma forma, eu acompanhei, testemunhei isso, quando Jair Bolsonaro começou a se tornar um meme da internet, né? Se eu não me engano, foi ali por 2016, 2017, criaram aquela figura que era ele com aqueles óculos escuros, né? E aquilo ali viralizou no ambiente de internet. Muita gente teve o primeiro contato com as ideias liberais ou conservadoras através desses memes na internet. Um famoso que era menos Mises, menos Marx, mais Mises. Aí as pessoas não sabiam quem era Mises. Todo mundo sabe quem é Marx, ninguém sabe quem é Mises. Muita gente descobriu Mises naquela época. Então, a única instrumento, Caniato, e é um instrumento poderosíssimo que a esquerda tem para contrabalançar isso, é gastar fortunas com publicidade estatal. E aí a gente vê esses patrocínios artistas, a shows, 16 bilhões de reais na Lei Rouanet. Se não fosse isso, se não fosse esse dilúvio de dinheiro vinda dos governos de esquerda, os conservadores e liberais teriam o domínio absoluto do mundo digital. É interessante esse recorte que o Mota faz, e é verdade, né, Acácio? A esquerda sempre dominou as ações em vários setores e segmentos. O Mota destaca o ambiente cultural, né? Quantos artistas, atores, atrizes não fizeram vídeos, se manifestaram, enfim. E aí esse movimento da rede social sempre muito orgânico. E a gente viu aí os grupos mais conservadores, liberais, ganhando destaque a partir desse movimento voluntário, orgânico, que muitas vezes acaba se juntando ali e transforma uma manifestação que ninguém apostava em um fenômeno de público, né? Quantas vezes nós não vimos isso nas celebrações, por exemplo, de 7 de setembro? É possível a gente conectar essa discussão que nós fizemos com a ideia de regulamentar as redes sociais, a proposta de regular as redes sociais? Tem um fio que a gente consegue conectar as duas coisas? Obviamente, é um fio que cria uma conexão entre os dois. Primeiro porque a militância digital é um fenômeno relativamente novo no Brasil, e o Mota disse, e ele tem toda a razão. A militância digital surgiu no Brasil através da direita e não da esquerda. Até então, nós tínhamos a palavra militância quase que vinculada exclusivamente à esquerda. Quando surge a militância digital, que é uma militância orgânica, que é uma militância voluntária, isso acaba migrando para a esquerda, e nós vivemos e temos o auge disso nas eleições de 2018, onde um candidato sem tempo de TV, um candidato relativamente desconhecido nacionalmente, por conta dessa militância digital, acaba despontando e vencendo as eleições. Então, quando a gente olha para aquele primeiro projeto de regulamentação das mídias digitais e das redes sociais, ele é fundamentado exatamente nisso. Ele é quase que um cerceamento, dessa militância digital. Depois vieram novas propostas melhoradas, mais bem elaboradas, que estão, ainda acho que não sejam perfeitas, mas estão num caminho olhando principalmente para o que foi feito nos Estados Unidos, para o que foi feito em parte da Europa, principalmente na União Europeia, que são regulamentações, mas regulamentações mínimas no sentido de manter a urbanidade das redes, mas preservando a liberdade de manifestação das pessoas. Mas, repetindo, para responder objetivamente a sua indagação, aquele primeiro projeto, ele era uma resposta a essa militância digital. Ainda bem que ele morreu no Congresso Nacional.
Pois é, quando a gente fala de militância digital, a entrada de um ano eleitoral, o delegado Palumbo, por conta da entrada da Repórter, que atualizou o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, acabei não passando a palavra a você para análise daquela matéria, aquele editorial que saiu na revista The Economist. Como são assuntos correlatos, essa intenção do PT de orientar sua militância, naturalmente eles terão o desafio de tentar levar Lula a mais uma vitória. Queria que você analisasse o recorte feito pelo editorial da revista, indicando que os brasileiros deveriam ter opções melhores do que Lula. E eles destacam principalmente a idade de Lula, 80 anos. Eu concordo com o Mota, né? Santa inocência, né? Não sabe de nada, inocente. É lógico que ele vai vir à reeleição, mesmo porque a esquerda não tem um outro candidato. A esquerda não está se renovando, né? Ao contrário da direita, que nós temos alguns nomes aí que estão nascendo, já nasceram e que está em ascensão. Posso dizer aí do Nicolas Ferreira, que futuramente, se assim continuar, será um candidato aí a presidente da República, tranquilamente, tamanha a sua exposição. E agora, a esquerda, né, ela viu que não conseguiu regular, que na verdade era censurar as redes sociais, porque eles não aprenderam a usá-la, e agora veio com esses manuais para a sua militância poder usar. Mas é difícil você usar as redes sociais, principalmente as pessoas mais velhas. Você pega, por exemplo, o Nicolas, ele é um jovem, muito provavelmente ele já nasceu com 2 anos, já estava passando celular assim, como meus filhos acabam fazendo, né? O meu filho com 5, 6 anos, eu peguei ele estava editando um vídeo. Eu falei, mas como que você consegue fazer isso, né? Porque eu sou mais velho, não sou dessa época, né? Mas eu sou da época do carrinho de rolimã, soltar pipa, né? Soltar bola de gude. Não, a molecada hoje em dia é no celular, e é lógico que eles estão luz à frente da gente, como a direita está muito à frente da esquerda. Então, como eles não conseguiram regular, entre aspas, leia-se, censurar, porque esse era o desejo deles, agora eles estão com esses manuais. E as pessoas ainda reclamam da oposição, né? Mas algumas situações só não foram piores, só não estão piores, graças à oposição. Eu me lembro de um projeto de lei no começo do mandato, aonde os deputados não queriam ser filmados em aeroportos, em locais públicos, e queriam punir com prisão quem chegasse, por exemplo, com o celular indagando um político. Por que você votou a favor do aumento de IPTU em São Paulo? Não pode. Tem que punir, tem que prender, mas isso é absurdo. Chega a ser surreal você não poder indagar um político. Claro que com educação, com respeito, sem xingar, sem cometer crime de calúnia, difamação, você pode e deve indagar um político. Inclusive filmá-lo. Ele pode e não é obrigado a respondê-lo. Mas você não pode punir uma pessoa porque chega com o celular ligado numa live e te faz um questionamento. O político que não teme, ele não bloqueia, por exemplo, os comentários nas redes sociais. Olha o tanto de político que você vai entrar na rede social para fazer um comentário, está bloqueado, está limitado, tem medo do povo, não consegue entrar no meio do povo. E hoje em dia, a grande verdade é que as redes sociais trouxeram essa exposição pública que antes a gente só via em TV aberta, Canhato.